Então vamos aqui agora dizer por que eu escolhi um circuito de 12 volts para o meu carro. Deixa eu mudar vocês de lugar aqui. Vamos ficar aqui embaixo agora um pouquinho. Bom, quando você olha nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, todas as discussões, quando alguém fala 1224, aí pronto, pancadaria no grupo. Porque cada um tem as suas ideias, cada um tem seu conhecimento, cada um tem a sua experiência, e acho que não existe uma solução perfeita. O seu também tem que ser em 12, eu coloquei o meu em 12, o seu também tem que ser em 12. Cara, um carro é diferente do outro, proposta é diferente do outro, tudo um é diferente do outro. Motorhome não dá para dizer o que é melhor ou pior para todo mundo. Motorhome, artesanal principalmente, é uma coisa muito artesanal, é muito personalizada, vamos dizer assim. No meu caso, eu escolhi colocar o carro todo em corrente contínua, tá? Tudo que eu tenho no meu motorhome está em corrente contínua. Para não falar que é 100%, eu tenho o liquidificador e o acendedor automático do fogão que estão em corrente alternada. O resto todo, iluminação, geladeira, tudo que é elétrico, eu dei um jeito de jogar para 12 volts. Estou falando de carregador de notebook, está em 12 volts. A minha televisão, eu converti ela para 12 volts, tudo que eu pude, eu converti para 12 volts. Porra, gente, sério? Você colocou seu notebook em 12 volts, sua televisão em 12 volts? Como que você fez isso? Galera, eu comprei uma caixinha, eu coloquei uns fiozinhos ali, um negócio muito simples, eu coloquei tudo isso num vídeo, passa carro o tempo todo, coloquei tudo isso num vídeo que eu vou deixar aí em cima, cadê o vídeo? Aqui, vou deixar aqui em cima no card, vou deixar no final desse vídeo linkado também. Eu expliquei tudo isso perfeitamente, como que eu fiz ali direitinho, tá lá. E não é difícil, você compra um negocinho já pronto no Mercado Livre, liga os fios e tá feito, tá? Então, realmente, o meu notebook, o notebook da Tatá e a televisão usa exatamente a mesma solução. A NET que eu coloquei lá, na época eu estava usando o laboratório aqui na casa dos meus pais, até o aparelhinho da NET, que ele já era 12 volts, eu liguei direto lá na bateria e na placa solar do laboratório que eu montei aqui na casa dos meus pais. Então dá uma olhada lá para você entender o que é. Bom, por que eu escolhi 12 volts para o meu carro, para o meu motorhome, tá? Primeiro, uma pessoa que só tem uma bateria, tá? Ela não consegue gerar 24 volts, porque uma bateria só gera 12 volts. Porra, gente, mas existe, se procurar direitinho, não sei o quê, tem uma bateria importada que é 24 volts, tem uma bateria mega específica de um caminhão específico que é 12 volts, que é 24 volts. Então, galera, aí você coloca essa bateria no seu motorhome. Aí você viaja para um lugar mais isolado, essa bateria tem um problema. Você faz o quê? Fica sem energia elétrica dentro do seu motorhome? Complicado, né? Então, assim, uma bateria, você vai comprar uma bateria padrão dessa que todo mundo usa, que é bem mais barata e tal, ela é 12 volts. Para você gerar um circuito 24 volts, você precisa ter duas ou mais baterias sempre em par, porque você precisa somar duas baterias para ela ficar 24 volts. Eu já vou explicar isso para você como que é, tá? E também, para quem só tem uma placa solar, primeiro, só com uma placa solar, normalmente, se for uma placa solar do tamanho grande para médio, não um grande, mas um grande para médio, igual a minha, de 300 watts, você não vai conseguir ter um circuito em 24 volts, alimentar um circuito em 24 volts, com uma placa solar só. Se você tiver duas placas solares, você vai fazer o mesmo esquema da bateria e você vai conseguir gerar os 24 volts. Só que para quem só tem uma placa solar, tá? Você aproveita melhor a luz do dia se você estiver em 12 volts. Porra, não entendi. Como que é isso? Seguinte, deixa eu mostrar logo aqui como que é o esquema das placas só. Vamos falar primeiro das baterias aqui. Quando eu tenho só uma bateria, o vento tá me sacaneando aqui na minha cabeleira. Quando eu tenho só uma bateria, o exemplo da minha bateria, que eu tenho 3, tá? Mas vamos supor, a minha bateria ela é 240 amperes, tá? Essa bateria de 240 amperes, eu uso ela nessa faixa aqui. Quando eu só descarrego ela até 12.4. Aí um monte de gente vai falar, pô, gente, mas eu descarrego a minha até 11, até 11,5, até 12. Galera, cada um usa as suas coisas como quer. Eu quero que minha bateria dure muito.
eu olhei lá no manual dela e está dizendo para você não descarregar muito além do 12.4. Então, eu só descarrego 12.4. Quando está chegando em 12.4, eu já começo a economizar, já não ligo mais tantas luzes, já não ligo mais tantos climatizadores, deixo só a geladeira ligada. E por que vai até 14.5? Porque quando você está carregando a bateria, o fluxo de carga da bateria, você começa lá em 12.4, 12.5, passa vai até 14.5, aí ela fica ali por um tempo, e aí depois ela cai para 13.5, que é a taxa de a tensão de flutuação da bateria. Em 13.5 ela vai ficar até você desligar o carregador. A placa solar, o controlador de carga da placa solar, faz exatamente isso também. Tanto os carregadores que você liga na tomada, tipo aquele da usina e tal, quanto normalmente os controladores de carga, tá? Então, como eu estou com uma bateria só aqui nesse exemplo, eu só consigo gerar essa faixa de tensão aqui e consigo usar os 240 ampere-hora, tá? Se eu precisar de um circuito 24 volts, na verdade, seguindo a mesma linha aqui da bateria em 12 volts, se eu for botar em 24 volts, na verdade eu vou operar dentro dessa faixa de tensão aqui, entre 24 volts, 0.8, até 29 volts, tá? Ela vai, na hora da carga, até 29 volts. Por que é importante você saber essa faixa de tensão aqui, tá, galera? Ou essa faixa de tensão aqui? Porque os equipamentos que você vai ligar nessa bateria, eles têm que comportar essa variação de tensão aqui, tá? Então, quando você compra o equipamento 12 volts, ele não é 12 volts cravadinho ali, 12 volts. Ele tem que oscilar 12 volts, mais ou menos uma taxa lá, e que, de preferência, tem que ir até uns 15 volts. Porque senão, na hora que você estiver carregando a sua bateria, na hora que você estiver com a placa solar ou no carregador de bateria na tomada, esses equipamentos que não aguentarem chegarem lá perto dos 15 volts, eles vão queimar. Por isso que é importante você saber essa faixa aqui, tá? No caso do 24 volts, como que funciona? Bom, nesse daqui eu peguei o positivo da bateria e o negativo da bateria e liguei lá no meu circuito. Nesse caso aqui é o que a gente chama de ligação em série, tá? Quando a gente faz uma ligação em série, a gente soma as tensões. Então, vou somar aqui 12 volts mais 12 volts para gerar os 24 volts. E como que eu ligo ela? Eu pego o positivo dessa bateria, ligo no negativo dessa bateria, tá? E aí eu pego o negativo dessa bateria, levo para o meu circuito, e pego o negativo dessa bateria e levo para o meu circuito. O que aconteceu aqui? Quando eu pegar este daqui, ela vai estar em 24 volts, porque a diferença de potencial desses dois fios aqui vai estar em 24 volts, tá? Então, eu vou ter aqui um circuito que vai variar lá entre 24.8 e 29 e continuo tendo meus 240 ampere-hora, tá? Bom, gente, então eu perdi, não, porque em termos de potência, você está com duas baterias, então você tem um dobro da potência do que você tinha aqui, tá? Né? Porque agora você tem 24 volts com 240 amperes. Aqui eu só tinha 12 volts com 240 amperes. Então eu dobrei realmente a potência do meu sistema, tá? Porque eu dobrei a quantidade de baterias. Então agora eu vou mover vocês para cá, para a gente falar aqui do circuito em paralelo, que é esse aqui, tá? O circuito em paralelo é o seguinte, eu puxo o positivo desta bateria e ligo com o positivo desta bateria aqui, tá? Tá vendo aqui? Puxei aqui o positivo desta bateria com o positivo dessa bateria e saiu o terminal positivo das duas aqui. E puxei o negativo dessa bateria com o negativo dessa bateria aqui e saiu aqui o terminal negativo. Quando eu fizer isso e medir a diferença de potencial aqui, vocês vão ver que aqui a diferença potencial está dando 12.4 a 14.5 volts, igual essa daqui. Só que qual é a diferença aqui da ligação que a gente chama em paralelo? Eu estou somando as correntes. Ou seja, se nesses outros dois cenários aqui eu mantive os 240 ampere-hora, só aumentei a tensão desse para esse, aqui eu mantive a tensão, mas eu dobrei a corrente. Porra, então aqui eu fiquei com mais potência, não. Se você multiplicar esse por esse daqui,
vai ser igual multiplicar esse por esse daqui. A potência desses dois circuitos aqui ficaram iguais. É aquilo que eu te falei, não importa se é 12 ou 24. Se você tem a mesma quantidade de bateria, você está com os fios corretamente dimensionados, os dois circuitos vão ser iguaizinhos, tá? Esse fio aqui, obviamente, tem que ser mais grosso do que esse fio aqui, porque aqui eu estou transitando 12 volts com a corrente maior e aqui eu estou transitando 24 volts com a corrente menor, tá? Isso daí é o conceito básico para você desenvolver o seu sistema lá sem botar fogo no seu motorhome e que você possa usar um circuito de 12 volts em segurança. Se você botar em 24 volts, botar um fio fininho também, muito mais fino do que você deveria, você vai ter o mesmo problema, tá? Falando agora sobre placas solares. A placa solar, ela tem o mesmo conceito, tá? No meu caso, eu só tenho uma placa solar. Essa daqui, minha placa solar, ela é de 300 watts monocristalina, tá? Eu tenho aqui uma potência de 300 watts, tá? E essa minha placa solar, ela gera de 12,5 ali, ela vai começar a carregar meu sistema, ela gera até menos, tá? Assim que ela liga, ela pode começar com 5 volts, mas 5 volts não vai carregar meu sistema, né? Então essa placa vai começar a gerar algum benefício para mim, tá? Quando ela já estiver acima ali dos 12,5, porque minha bateria provavelmente não vai estar abaixo de 12,5. Então quando estiver acima de 12,5, ela vai começar a carregar. E meio-dia, tá? Quando der ali aquele sol castigando em cima, com a placa limpinha, na condição perfeita, ela pode chegar até 36 volts, tá? E nesse momento que ela está ali jogando 36 volts no máximo na intensidade solar ali, ela vai estar gerando 8,33 amperes. Então, se você pegar 8,33 e multiplicar pelos 36 volts, você vai ver que vai dar os 300 watts, tá? Aí, por exemplo, se eu chegar a algum momento ali e perceber que ela está carregando em 20 volts e 5 amperes, se eu multiplicar 20 por 5, vai dar 100 watts. Ela está trabalhando como se fosse uma placa solar de 100 watts, porque ela não está na sua plenitude. Ou o sol não está perfeito, ou ela está suja, ou tem uma sombra, ou qualquer coisa assim. E galera, se você tem uma placa solar monocristalina, você chega aqui na pontinha aqui, assim, e você bota, sei lá, a mão nesse pedaço aqui, a placa, ela praticamente para de gerar energia. É impressionante. Não é que você tem que tapar metade da placa, não. Você bota a mão no pedacinho aqui, você já atrapalhou metade da placa. A placa já praticamente não carrega, tá? É verdade isso. Bom, e aí, como que faz aquele esquema para gerar os 24 volts, tá? Você, numa placa de 300 watts que trabalha mais ou menos nessa faixa de tensão aqui, você vai precisar ter duas placas. Se você tiver uma placa de 500 watts, pode ser que você consiga com uma placa só gerar lá os 24 volts, tá? O que vai acontecer? Porque você praticamente não vai nunca chegar nesses 36 volts aqui, é só em um momentozinho do dia. E aí você praticamente não vai conseguir carregar a sua placa, as suas baterias, botá-las em flutuação por bastante tempo e tal, tá? Aí o que você precisa fazer? Você precisa ter duas placas, tá? Aí duas placas é mesmo esquema, tá? Duas placas de 300, eu ligando aqui o negativo desta placa no positivo dessa placa e puxando o positivo dessa e o negativo dessa, aqui eu vou estar somando, tá, as tensões. Igualzinho que a gente falou aqui das baterias, né? Aqui eu estou somando as tensões aqui quando está em série, né? Aí somando as tensões, vai estar lá trabalhando entre 25 e 72 volts, tá? E eu vou continuar tendo o máximo de 8,33 amperes. Pô, mas Anjinho, você pode jogar 36 volts na sua bateria lá de 12 volts, não vai estragar isso não? O que acontece? O controlador de carga, MPTT, ele é desenvolvido
para pegar esses 36 volts com 8,33 ampere e converter numa tensão de, vamos dizer, 14,5 volts com, vamos lá, 16, 20 amperes. Tá? O que ele vai fazer? Na verdade, ele está pegando os 300 watts e jogando para a tensão e corrente que eu preciso na minha bateria naquele momento. Fazendo o exercício aqui, vamos supor que ele esteja jogando lá 20 e... fazer uma conta fácil aqui, 27 volts, tá? Com 5 amperes. Agora está lá carregando 27 volts com 5 amperes. Isso a saída da placa solar. Estou falando aqui, está saindo 27 volts com 5 amperes. Aí o meu controlador de carga vai pegar e vai jogar isso para 13,5 volts com 10 amperes. Entendeu o que ele fez? Ele dividiu a tensão no meio e multiplicou a corrente por 2. Entendeu? O que ele fez? Ele manteve ali a proporção da potência que está gerando naquele momento para respeitar a faixa de tensão que eu programei lá para ele carregar as minhas baterias. Então, por mais que eu bote nesse circuito aqui as minhas placas solares em série, no meu circuito 12 volts, o controlador de carga vai pegar isso daqui e vai jogar dentro daquela tensão entre 12,5 e 14,5 que eu falei. Então, para eu gerar um circuito em 24 volts, eu preciso que elas estejam em série assim. Vou movimentar vocês de lado aqui de novo, vou botar vocês aqui agora. Bom, e se eu for ligar em série, em paralelo? Em paralelo, igualzinho nas baterias, duas placas de 300 watts, continuarei tendo os 600 watts aqui. Lembra, a potência se mantém, né? Quando eu tiver duas, eu estou somando. Quando eu estou colocando em paralelo, a tensão se mantém. Tá igual esse circuito aqui. Mais carro passando. Tá igual esse circuito aqui, né? De 300 watts. Só que aqui, como tem duas placas, aí ele foi para 600 watts. Mas a tensão tá igualzinha, tá vendo? Como que eu ligo? Positivo desse daqui com o positivo dessa daqui, tá vendo? Tô somando esses dois negativos, desculpa. E o positivo dessa daqui com o positivo dessa daqui para ver o terminal positivo daqui. Aqui não tá ligado o preto no vermelho, não, tá? O preto é como se estivesse passando por trás aqui, né? Óbvio. Quando eu faço a ligação em paralelo, eu somo, eu mantenho as tensões e somo as correntes, tá aqui, ó. Ligação em paralelo. Então agora ela vai me gerar 16 amperes, tá? E aí a mesma coisa. Se eu estiver jogando 36 volts com 16 amperes, ele vai diminuir a tensão e aumentar a corrente para carregar minhas baterias, tá? Nesse caso aqui, você continua não carregando bem um circuito 24 volts, tá? E, pô, Anjinho, o que é aquilo que você falou de aproveitar melhor a luz do dia? O que acontece? Vou aumentar. O que acontece? Imagina um dia de sol bonito, que 6 horas da manhã já tem alguma incidência de sol ali, tá? Se eu tiver nesse esquema aqui, que eu só tenho uma placa, o que vai acontecer? 6 horas da manhã, quando está começando a nascer o sol ali, ele está gerando uns 11 volts, 11 e pouquinho. Aí quando dá 7 horas da manhã, ele já está gerando 12 volts, tá? E aí ele está gerando 12 volts, mas com a corrente baixinha. Mas não importa, quando ele chegar em 12,5 volts, mesmo com a corrente baixinha, ele já começou a carregar minha bateria. É um pouquinho, mas é um pouquinho de carga na minha bateria. E aí, beleza, começa o sol bater, ela vai lá para os 36 volts com uns 8,3 amperes e tal. Aí chega no finalzinho do dia, o sol já está ali começando a se pôr, aí ele já está lá caindo para os 13 volts e tal, com um pouquinho só de corrente, mas beleza, são 13 volts com um pouquinho só de corrente. O que vai acontecer se você tiver com ele em paralelo assim? E você precisar de um circuito 24 volts, né? Você precisa de duas placas. Se tiver em paralelo, o que vai acontecer é o seguinte, até ele chegar em 24 volts, não vai ser 7 horas da manhã, vai ser 10 horas da manhã, entendeu? Para ele conseguir chegar nos 24 volts.
E aí você perdeu ali de 7 horas da manhã até 10 horas da manhã esse tempo de carga. Ah, mas pô, quem tem o circuito 24 volts nunca usa em paralelo. Beleza, concordo. Vai colocar em série. E aí, quando chegar ali 7 horas da manhã, no mesmo que estaria aqui carregando com uma placa só em 12, com duas placas vai estar já carregando os 24 volts e pouquinho para começar a carregar a bateria igual estaria carregando se fosse 12 volts. Beleza. Mas se você tivesse com o circuito 12 volts ligado em série, ao invés de ser 7 horas da manhã que ia começar a carregar a sua bateria, você iria começar a carregar a sua bateria às 6 da manhã. Porque aí, em série, já estaria carregando 12 alguma coisa bem antes, porque ele já está com duas placas, está gerando mais energia. Então, assim, galera, uma das questões que me fez levar realmente para 12 volts era isso, a geração de energia que para gente que quer se isolar nos lugares, não quer depender de tomada e tal, é importante essa questão, tá? Por isso que eu coloquei em 12 volts. Bom, então, galera, isso foi assim o que eu consegui perguntar para várias pessoas que já estavam na estrada há muito tempo, que trabalham com placa solar, que instalam placa solar e tal, e a gente chegou a essa conclusão, concordei com eles, estudei mais um pouquinho, fiz aqui as minhas análises e eu realmente segui nesta linha, tá? Não foi chutando isso tudo que eu estou falando para vocês, não. Legal? Vamos botar aqui vocês pequenininho no canto aqui, vocês não, né? Eu, né? Sou eu que estou ficando aqui indo para um lado para o outro. Beleza, que não vai atrapalhar nada. Então a gente estava falando disso daqui, né? De aproveitar melhor a luz do dia. Eu também escolhi em 12 volts porque o meu carro, que é uma Sprinter 515 da Mercedes, usa 12 volts no alternador, tá? Pô, mas e daí, Anjinho? Se o alternador 12 volts, você não ligou sua bateria no alternador, poderia botar 24. Mas o que acontece? Resolveu passar avião agora, galera. Ninguém merece. Mas aí o que acontece? Vamos de avião mesmo, beleza? O que acontece? Se tiver um curto circuito entre o circuito da casa e o circuito do seu carro, e eles tiverem tensões diferentes, ou você pode queimar os equipamentos da sua casa, ou você pode queimar os componentes do motor do seu carro. Então, aí, galera, isso daí vale para os dois cenários, tá? Se você tiver num ônibus ou num caminhão que o alternador seja 24 volts, eu diria que o seu circuito da casa deveria ser 24 volts. Se você tem um carro que é uma Sprinter, um furgão, uma van ou uma caminhonete que esteja usando o alternador em 12 volts, eu colocaria o circuito 12 volts. Eu acho que esse é o grande balizador ali, entendeu? Porque se você tiver, sem querer, um fio descascou, comeu, encostou na lataria e tal, gerou uma fuga de corrente, ou você por acaso uniu os dois circuitos em algum momento, ou sei lá, problemas são problemas, podem acontecer, você não vai controlar isso. Se as tensões dos dois forem diferentes, eu acho que você pode ter um problema. Você pode queimar um componente no motor do carro, que vai ser bem crítico, ou você pode queimar um componente lá na sua casa, no seu motorhome, que talvez seja até menos crítico, mas é tão ruim quanto, né? E, em caso de emergência, tá? Eu posso ligar as baterias da casa no alternador do carro. Mas aí, galera, eu diria que é só em caso de emergência, tá? Só em caso de emergência. Eu não faria isso daqui de bobeira, tá? Eu prefiro investir muito mais em placas solares do que fazer uma ligação aqui do meu alternador com as baterias. Pô, já eu faço, a minha bateria já está há 2 anos. Beleza, galera, vai durar 2 anos. Mas uma bateria dessa daí que tem vida útil de 4 a 5 anos, a sua não vai durar de 4 a 5 anos, vai durar 3 anos. E a gente está falando aí, uma bateria de 240 ampere-hora custa R$1.000. Então, não vou ficar danificando uma bateria ali. E tem mais, ela pode do nada dar problema, sem te dar muito aviso prévio. Então, na hora que você se meteu no meio do mato, a sua bateria deu problema, tá? E aí você ficou lascado. Mais uma questão aqui sobre por que se eu tiver 2 baterias, ou 3 baterias, ou até 4 baterias, eu
optaria por circuito 12 volts e não 24? Vou voltar lá naquele desenhozinho. Tá aqui, ó. O que que acontece? Lembra que eu falei que você precisa ter número par de baterias? Vou botar vocês aqui, ó. Lembra que eu falei que você precisa ter número par de baterias para estar em 24 volts? Imagina que você tem duas baterias, montou esse cenário aqui, que é o único cenário onde você consegue trabalhar com 24 volts, né? Ligando as duas em série. Se uma das duas baterias der problema, você ficou sem nada, tá? Em contrapartida, se eu tiver aqui com uma bateria, com duas baterias, mas nesse esquema aqui em paralelo, tá? Tô olhando para isso aqui, em paralelo. E uma dessas baterias aqui der problema, eu isolo esse fio aqui, eu continuo só com a outra bateria em 12 volts. Eu reduzi a minha carga, assim, eu não vou ter uma autonomia de energia tão grande, né? Vai cair pela metade minha autonomia de energia, mas eu continuo tendo energia. Nesse modelo aqui, em 24 volts, se uma dessas baterias aqui acabar, queimar, se danificar, entrar em curto, seja lá o que acontecer com essa bateria, você ficou sem nada no circuito 24 volts, tá? Sem nada mesmo. E no meu caso, por exemplo, que eu tenho 3 baterias, em número ímpar, eu não conseguiria montar um circuito 24 volts, tá? No meu caso, as 3 baterias estão em paralelo, tá? Para você montar um circuito 24 volts maior um pouquinho desse daqui, você precisa ter 4 baterias. Então, você já precisa dar um pulo muito maior para a quantidade de bateria, tá? Vou voltar lá aonde eu estava, aqui. Vou botar vocês nesse canal aqui, estava melhor, né? E mais uma última coisa aqui, mas isso daqui, cara, é fraco, tá? Isso daqui não é um motivo forte para você usar 12 volts. Mas eu acho que é mais fácil achar equipamentos em 12 volts do que em 24 volts. Quando a gente fala de equipamento para caminhão e tal, aí eu concordo. Achar em 24 volts é muito mais fácil do que achar em 12 volts. Mas qualquer outra coisa que seja feito para camping, para residencial, coisinhas assim menores e tal, você vai achar tudo em 12 volts. E, pô, climatizador, geladeira, clarabóia, tudo isso que é feito para caminhoneiro, vamos dizer, você vai ter em 24 e vai ter em 12, tá? Não tem problema nenhum. E aí é aquilo que eu já falei, o único ponto contra os 12 volts é que você vai gastar mais em fio, tá? Os fios vão ser mais grossos e, por consequência, mais caros, tá? Então, galera, vamos quebrar o vídeo em 2 para também não ficar muito extenso, ficar falando aqui muito tempo e a galera não consegue assistir de uma vez só e tal. Vamos quebrar o vídeo em 2 aqui e eu já falo sobre o meu circuito. Então, aqui no próximo vídeo eu vou mostrar aqui a lista de componentes que eu usei, tá? E como que está o meu circuito, corrente contínua e meu circuito de corrente alternada, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera.